Pai do Senhor, meus amados, vamos fazer uma reflexão aqui na missão do Filho, João 3,16. E aí a gente vai discorrer um pouquinho sobre o porquê da vinda de Jesus. Mas antes vamos fazer uma oração. Pai, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te louvamos, ó Deus, nós te agradecemos, ó Senhor, por esse momento, ó Deus, que teu Espírito Santo, ó Deus, esteja conduzindo, ó Deus, a nossa voz, nosso entendimento, ó Deus, dando direção, Pai. E que a pessoa que assiste esse vídeo escute, ó Deus, a tua voz, Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, meus amados, veja só, a missão do Filho. Então, para que a gente entenda, eu vou passar dois versículos aqui. Então, primeiro a gente vai ver lá em Gênesis 1:26, que diz assim, onde está reunido Pai, Filho e Espírito Santo. Façamos o homem, nossa imagem conforme nossa semelhança. Então a gente vê que Deus, ele, né, o Deus, a Trindade estava lá, Pai, Filho e Espírito Santo. Deus criou o homem para adorá-lo, para adorar ele. Então criou Adão e Eva no Éden para adorar ele. Então veio o pecado original. Então, a partir desse pecado para cá, o homem começou a fazer coisas errantes conforme a vontade dele. Então, no discorrer da Bíblia, a gente vai perceber isso. Então, mas chega um momento de ruptura, que a gente vê lá quando Deus fala lá em Malaquias, que Deus para de falar com o homem. Então, em média aí uns 400 anos até a vinda de Jesus. Quando Jesus veio como Deus encarnado, como diz lá em João primeiro, né? Que a gente pode ver aqui, testificar aqui em João primeiro, que diz o seguinte, primeiro no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. O 2, ele estava no princípio com Deus. Ou seja, quando ele está falando de verbo, ele está falando do que a gente verbalizou agora. Lá no começo, Deus já estava lá, preparou, criou todas as coisas que existem no mundo, né? E quando viu que era bom, ele disse: vamos fazer o homem, nossa imagem conforme nossa semelhança, e Deus criou o homem de forma individual. Então você vê, ninguém é igual a ninguém. Os polegares são diferentes. Então, a salvação do homem também ela é individual. E aí é onde a gente vai discorrer e começar a trabalhar um pouquinho. E como surgiu esse capítulo aqui, ele surgiu por uma conversa que houve com a visita de um judeu, um fariseu, um homem que entendia da Bíblia hebraica, chamado Nicodemos, que foi interpelar Jesus. Né? Então, procurar saber porque Jesus veio com essas conversas. Tal. Então, já havia muita fala com relação a isso. Então, ele veio e ele começou a interpelar Jesus, aqui em João, no 3. Diz o seguinte aqui, ó. Haviam três entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Então, era um homem que conhecia a palavra, conhecia o Antigo Testamento e seguia lá o Antigo Testamento. Então, de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre. Então, ele já reconhece que Jesus é mestre. Então, vindo da parte de Deus, olha lá, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, e Deus, se Deus não estiver com ele. Então, ele reconhecia que algo em Jesus que era divino, que era de Deus, conforme diz a palavra aqui. A isso respondeu Jesus: em verdade vos digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E aí perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Então essas coisas intrigavam eles, como religiosos, intrigava esse fato de Jesus já estar pregando isso aí, o nascimento de uma nova criatura, de uma pessoa já existente. E o que é que estava falando com isso aí? Isso aí Jesus falar porque o homem já existe. Ele teve um nascimento biológico. Quando ele está falando aqui, ele está falando da questão espiritual do homem. Então, quando o homem nasce de novo, ele passa a ser uma nova criatura. Então, ele só consegue esse nascer de novo através da pessoa de Jesus Cristo.
que Jesus Cristo veio para salvar a humanidade, como a gente vai ver. Então, há esse questionamento aqui, quando Jesus surge no seu ministério. E ele começa a pregar e a ensinar. Então, veja só. Então respondeu Jesus, em verdade, vos digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então ele está dizendo isso. Jesus está afirmando, como Deus encarnado, que veio para salvar a mim e a você, ele está dizendo isso aqui, para esse fariseu que o questionava. Então, muitas das vezes, hoje, até hoje, as pessoas fazem muitos comentários, pessoas que não acreditam, pessoas que fazem zombaria de Jesus, da pessoa de Jesus, que a gente vê, e nos últimos tempos tem acendido aí algumas coisas com relação a isso. Então, tem essas festas profanas aí que fazem zombaria de Jesus, e tudo isso aí. Mas a segunda vinda de Jesus está certa. Então, o homem não sabe quando ele vai vir, mas haverá a ressurreição de quem já morreu, o juízo e o destino. E aqueles que não aceitarem e não caminhar na trilha de Jesus, esses terão condenação eterna. Então, a gente vai falar um pouquinho mais também sobre isso aqui. Então, veja só. Então, Jesus estava falando do nascimento. Por quê? Porque quando você aceita Jesus, quando você é batizado, você se arrepende, e você aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador de sua vida, você passa a ser uma nova criatura. E como é que você vai começar a aprender isso aí? Através da palavra, através do forjar, porque você começa através da vivência, daquela intimidade com Deus que você vai começar a ter, e a leitura da Bíblia, e você começa a pedir entendimento do Espírito Santo, porque agora seu corpo é o templo do morado do Espírito, você tem que cuidar de você, porque você é a igreja de Jesus. Então o Espírito Santo faz morar em você e ele começa a lhe dar entendimento. Quando você lê a palavra, você não lê a palavra como uma palavra, um livro qualquer, uma fábula ou um livro filosófico de qualquer linha de pensamento. A palavra de Deus é a revelação, meu amado, de Deus ao homem, como ele deve conduzir sua vida. Então, pega essa frequência aí. Então, você quer ter uma vida com correção, uma vida com Jesus, uma vida concernente ao cristianismo, ao que o evangelho, você tem que ser conduzido pela palavra, porque ela está aqui como lâmpada e luz para os seus pés. Então, veja só. Então, por quê? Aí tem esse questionamento aí. Por que que Deus, Pai, Filho e Espírito de Deus, enviou o seu Filho para morrer por tantos pecadores? Por quê? Porque Deus, ele fez o homem justamente para isso, para adorar ele. Para uma criatura que ia adorar ele. E o homem fez muitas coisas erradas, entre elas a primeira que foi a queda lá no Éden. E aí Jesus ele vem como a salvação. Por quê? Porque se você vê é, Malaquias, aí o último profeta, o homem, Deus ficou calado. Deus se cala para o homem até a vinda de Jesus. Quando João Batista vem e prepara o caminho, como diz lá o profeta Isaías. Então ele vem como preparador do caminho para Jesus, quando Jesus aparece. Então veja só, aí o ministério de Jesus começa. Mas Deus mandou o Filho para morrer pela humanidade. Só que você, meu amado, você tem livre-arbítrio. Deus deixou o livre-arbítrio ao homem, para que ele decida se ele quer salvação ou se ele quer perdição, se ele quer o inferno ou a vida eterna. Então, a palavra de Deus é clara, e aqui a gente vai discorrer aqui, no versículo que eu disse aí, ó, no 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo, Deus amou o mundo. Veja só, o amor de Deus é imensurável. O amor de Deus pelo homem que ele projetou, que ele fez, que ele criou, a criatura dele, para o adorá-lo, ele amou o mundo. Quando ele está falando de mundo aqui, ele está falando das coisas, matérias, ele está falando da criatura que ele criou para ele. Então, amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o seu unigênito, para que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, então você tem que crer primeiro, você tem que crer. Então, se você não crê,
você não está com Jesus. Você não tem sua salvação da sua alma. Então, ele está dizendo aqui, e a Bíblia é clara: todo aquele que nele crê não pereça, ou seja, não morra, não tenha morte eterna, mas tenha a vida eterna. Então, é perecer no juízo, morte eterna, né, vai para o inferno, ou salvação, vida eterna. Então, esse talvez um dos versículos da Bíblia mais lido e talvez mais pregado. E cada vez que a gente fala sobre essa passagem aqui, fala de uma forma de que o Espírito Santo de Deus tá ministrando para a gente falar dessa maneira. Então, veja só, meu amado, você que está vendo esse vídeo aí, dê importância à palavra de Deus. Volte para Jesus. Volte para a palavra de Deus. Você que já conhecia a palavra, se afastou. Você, você volte. Você se prenda à sua salvação. Cuide dela, zele dela. Como é que você vai fazer isso? Você tendo uma vida condigna com a palavra de Deus, com o que Jesus está dizendo aqui. Então, e aqueles que não entregaram a sua vida a Jesus, está com a vida toda atribulada, todo cheio de problema aí, você tem uma oportunidade de se ajoelhar e se arrepender dos seus pecados. E crer, como diz aqui, todo aquele que nele crê, não pereça, não vai perecer, não. Deus não vai deixar para trás, não. Lá em Mateus 10, 32 e 33, diz o seguinte: Jesus diz assim, ó: todo aquele que me confessar diante do homem, eu confessarei diante do Pai. Todo aquele que negar diante do homem, eu negarei diante do Pai. Ele está dizendo o seguinte: no dia do juízo, dia que ele voltar, aí vai ter a ressurreição de todos que já morreram. E aí vai ter o juízo e o destino. Então ele está dizendo isso. E você que me negou, você que foi tímido na fé. Quando Jesus diz assim, não sejais tímido na fé, ele está dizendo assim, que você recebeu a bênção. Você recebeu a bênção, você não compartilhou, você não comissionou isso aí. Então você não transbordou na vida de ninguém, você não levou ninguém para o reino. Como é que não. Então Jesus está dizendo, está questionando isso aí, está dizendo todo aquele, não é? Que me negar, está dizendo isso aí, está afirmando, todo aquele que me negar diante do homem, eu também negarei diante do Pai. Então, meu amigo, é castigo. Então, olha só, Deus amou tanto o mundo, tanto o homem, que entregou ali nessa missão. Então, o filho vem com a missão. Então, a gente assistiu já alguns filmes, a gente já leu relatos com relação àquela época, aquele contexto que vivia naquela época ali. E a gente sabe que a morte da qual Jesus foi acometido, ela é uma das mortes mais brutais que existia e humilhante da época. E, além do mais, foi todo o contexto que aconteceu. Não chegou lá e colocou ele no madeiro, não. Jesus passou por um processo, e aquele processo realmente aconteceu ali. Então, de tudo, de apanhar, de ser espancado, coroa de espinho, humilhação. Então, aquele andar todinho, aquela caminhada com aquele madeiro, até a crucificação. E na crucificação, ainda na cruz, judiaram muito dele. Ele foi judiado todo o processo. Então, então foi um sofrimento muito grande que Jesus passou por mim e passou por você. Como um homem veio encarnado, o Deus encarnado, ele veio para pegar todas as nossas chagas e remir todos os nossos pecados, tudo aquilo que a gente faz de errado, tudo que tem de ruim na gente. Jesus veio e abraçou tudo para lhe dar salvação e a vida eterna. Então, meu amado, você tem que receber isso, receba essa palavra, receba, coloque isso na sua cabeça, que o sofrimento, o preço é muito alto. Deus amou o mundo e deu o Filho para passar por todo aquele sofrimento. Então, diz aqui no versículo 17: porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então Jesus não veio com a missão de julgar, ele veio com a missão de salvação para a sua alma. O julgamento vai ser lá, como diz lá o livro escatológico. Lá em Apocalipse você vai ver isso. Quando ele voltar, aí o negócio vai ser diferente, porque você negou ele diante dos homens. E ele vai negar você diante do Pai.
Então, ele veio aqui com essa missão para salvar a humanidade. E ele se doou. Você vê, Jesus entregou com todo o poder que ele tinha, como Deus. Mas ele caminhou como um homem aqui. O que ele fazia, ensinando os milagres, aquele era o poder de Deus, era o poder dele. Era um poder para ensinar o homem, doutrinar o homem do que ele ia fazer depois do processo que ele fosse levado aos céus, depois da morte e ressurreição, terceiro dia. Então, veja só. Então, Jesus, ele passa esse ministério aqui, e ele comissiona os discípulos para que os discípulos fizessem mais discípulos e avançasse o reino, alcançasse mais pessoas para a salvação. Então, esse processo ele vem em andamento. Então, o cristão ele foi muito também perseguido, e ainda hoje. Então, veja só, ele diz aqui, no 18 aqui, quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, aquele que não crê, não, eu sou ateu, eu não acredito não. Meu amigo, você já está no inferno. Se você não se arrepender, você já tá condenado. Você morrer sem a sua salvação, sem, sem você se arrepender e reconhecer Jesus como o senhorio dele, como o Rei dos Reis, o Filho do Homem, o Filho de Deus encarnado aqui, você já está condenado. A palavra de Deus ela é clara. Então, nessa passagem aqui, você vê claro o processo da salvação do homem. Então, está sendo muito claro, Deus está deixando muito claro aqui, no contexto aqui de João. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Veja só, ele está dizendo aqui o seguinte: o julgamento é esse. Ele está falando do julgamento, por quê? Porque essa tendência que o homem tem de inclinar-se para o pecado, porque ele já tem um pecado natural, o pecado pessoal que vem lá do Éden. O homem já nasce com essa natureza pecaminosa, então ele já nasce inclinado ao pecado. Mas tem a figura de Jesus, tem o Deus, né? Então, quando você vai tendo consciência, quando você não nasce num lar cristão, que as pessoas começam a falar desde criança, levar você para a igreja, fazer você ler a Bíblia, você entender e tal. Aí você quando cresce, e alguém prega para você, você aceita Jesus, você é uma nova criatura. Você começa a andar com Jesus. Então, a partir daquele momento, você começa a trilhar o caminho dele. Então, você tem o caminho da salvação. Então, aqui há um julgamento, e o julgamento é esse, que Jesus veio ao mundo como a luz, como a esperança de salvação da pessoa, da alma. Então, ele veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Até hoje a gente vê isso. Como eu falei anteriormente, a gente vê algumas festas aí, umas festas carnais, a gente profana, a gente vê aí as pessoas escarnecendo de Jesus. A luz, a esperança do homem. O Deus encarnado, aquele que desceu, que pagou esse preço aqui, por mim e por você, e a pessoa está escarnecendo Jesus. Então, às vezes, a gente vê algumas coisas acontecendo, como tem acontecido aí no mundo, e fica se perguntando assim, o que é que está acontecendo? Deus está mexendo o homem para ver se ele acorda, entendeu? Penso que Deus fica mexendo para ver se acorda, porque fazer o que as pessoas, muitos fizeram, e outros e ainda continuam fazendo, com relação à pessoa de Jesus Cristo, realmente muito um entendimento assim muito tolo. A pessoa ser muito achar que é um ser humano, tem a inteligência e foi ele que mesmo se forjou, se criou e ele é dono da verdade, é dono de tudo, é dono de todo saber e não existe mais nada. Não tem, é uma coisa ilógica, não tem lógica isso. Então a gente vê a tolice, a estultícia do homem, até que ponto chega de fazer esse tipo de coisa, essas heresias, essas zombarias, esses escarnecimentos que existem aí, e sem necessidade de chegar a um extremo desse. Então, veja só, então o juízo é esse. Jesus veio como uma luz do mundo, não é? Como um farol para a pessoa, para a salvação dela. E os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras delas eram mais. Então o homem já nasce com aquela
com aquela inclinação, como eu falei, pecaminosa, por causa da queda do Éden. Então, Jesus é a salvação do homem, quando ele vem e quando você aceita ele. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de que não se lhe arguida as suas obras. Ou seja, então ele fala aqui, ó, essa questão aí de as suas obras, ela não seja censurada, repreendida. Então ele está falando aqui, ó, é, chega às luzes. Então Jesus aqui, a gente tem que entender o seguinte, que quando Jesus, aquele que pratica o mal, aborrece a luz, é porque Jesus ele não vai andar com você, ele é luz, como é que vai andar com a treva? Então, por exemplo, uma coisa simples que você pode mentalizar é o seguinte: quando você tiver dúvida de alguma coisa, você que já conhece a palavra, ou você que está próximo, está entendendo da palavra aí, quando você tiver com alguma coisa que você vai fazer, você diz assim: Jesus, se eu faria isso, Jesus entraria aqui, Jesus assinaria esse contrato, Jesus, você coloca aqui, ele faria isso. Então você começa a fazer um questionamento na pessoa de Jesus Cristo, você vai ver que Jesus, ele não faria aquilo. Ele não participaria daquela situação. Então aqui está dizendo aqui, ó, que ele, pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, e a luz não se chega, e não se chega para a luz. Então a pessoa não se chega para a luz. A pessoa está nas trevas, ela está no mundo escuro, está vivendo no mundão, como é de aí, baladão, mundão, né? Essas coisas aí que o mundo oferece. O cara tá perdidão, né? E aí a salvação, ela já foi. Porque você, se morrer sem aceitar Jesus, você já perdeu. Então aqui, ele diz aqui, a fim de não serem arguidas as suas obras. Não é isso? Então, repreendi essas obras de Jesus. Então, quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Então, veja só, quem pratica a verdade, quando ele diz assim, quem pratica a verdade, eu estou com a verdade aqui, não. Estou falando para você. Então, eu estou praticando a verdade, estou exercitando a verdade. Que verdade é essa? A vinda de Jesus Cristo para me salvar e salvar você. E estou levando a você que não conhece, ou ainda não caminha no caminho do Senhor. Então, estou fazendo uma parte aqui, estou fazendo o quê? Estou pregando a verdade para você. Estou falando do amor de Deus que mandou o seu filho para morrer por mim e por você. Então, aqui, ó, quem pratica a verdade aproxima-se da luz. Então, como essas luzes aqui estão me clareando, Jesus, ele está comigo. O Espírito Santo de Deus está comigo aqui. Está me orientando e falando isso para você. Está com a vida aí destroçada, que você não sabe, não tem rumo, que você tá nos grilhões aí desse mundo, que eu sempre falo isso aí, nessas amarras que o mundo oferece, e você fica todo nesse emaranhado, fica todo sujinho, né? Cheio de coisa. Então, Jesus, quando entra na vida da pessoa, ele arruma a pessoa, ele foge o caráter novo da pessoa. A pessoa começa a ser uma nova criatura. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus começa a trabalhar em você. A palavra de Deus começa a forjar você. O seu caráter começa a parecer com Jesus. E você começa a transbordar o exemplo de vida. E muitas pessoas são alcançadas pelo seu exemplo e pela palavra que você diz. Você não pode ser tímido da fé, não. Você pode não pregar para a multidão, você pode falar para a pessoa, para o parente, para um amigo, e você sair falando. E fazendo o quê? Falando aqui da verdade. O que está dizendo aqui, ó, quem pratica a verdade. Amados, aproxima-se da luz, a fim de que suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Por quê? Porque se eu pratico a verdade, eu estou fazendo aquela ordenança que Jesus deixou lá em Mateus 28, 19. Ide, fazer discípulos de todas as nações, basando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E pregando, levando a palavra, a mensagem. Pega essa frequência aí, ó, levar a mensagem. Pega a frequência, esse princípio. Então, veja só, é muito impactante a palavra de Deus aqui, com relação a essa questão da salvação. Então, procure. Se você não aceitou ainda o Senhor Jesus, procure, busque. Como é que eu faço?
procura alguém para conversar, que já seja da palavra. Então você vai caminhando com Deus, vai trilhando com Deus. E ele vai operando na sua vida. E você vai vendo as modificações. E ele vai forjando seu caráter. Você começa a mostrar, né? Você começa a resplandecer o próprio Jesus em você. E as pessoas começam a ver a sua mudança. Ah, fulano já não vai para aquele lugar, fulano agora é crente, fulano agora só vive no negócio da igreja, gosta com Jesus, o negócio, pregando a palavra, não sei. Então ele começa a sentir e ver que você está prosperando, você não é aquela pessoa mais amargurada, você tem um coração quebrantado, um coração alegre, não é porque o Espírito Santo de Deus alegra a pessoa e renova as suas forças a cada manhã. Então você tem um caráter forjado diferente. E aí você começa a impactar vidas. E pessoas são tocadas pelo poder do Espírito Santo de Deus e levadas para o reino, porque é nossa obrigação, é levar a mensagem. Receba essa mensagem. Receba. Receba a mensagem do Senhor. É para você que está aí me vendo. Você que está me vendo aí, você receba a palavra para a sua salvação. Aí ela começa a criar raiz em você e ela começa a se expandir para quem está a influenciar aqueles que estão perto de você, a sua família, os seus amigos, aquelas pessoas que convivem com você. E você começa a semear, a plantar e depois a colher. O que é a colheita? É justamente levar essas pessoas para o reino, como agora uma nova criatura, um novo nascimento na pessoa do Senhor Jesus. Então, meu amado, receba essa mensagem, receba essa palavra, a missão do filho. A missão do filho foi passar por tudo aquilo ali para salvar a minha vida e a sua. Então você tem que ter esse entendimento, dê atenção, ouça as pessoas que estão falando para você, porque às vezes a salvação ela escapa, você pode, né, partir dessa vida aqui e perder a salvação da sua alma. Que Deus abençoe você, abençoe a sua casa, abençoe seus projetos, né? Que você abra o coração para Jesus, você que já entregou a sua vida a Jesus, caminhe com Ele, busque mais a palavra para se alimentar e se fortalecer, para atravessar os dias difíceis que às vezes acontecem, as tribulações, e isso aí vem para a gente aprender a caminhar, ter mais sustentação, ter mais vigor, né? E ter mais fé, mais confiança no Senhor, na vitória que é certa, que Jesus, quando morreu na cruz, a vitória, o diabo já foi derrotado, já está decretado. Então, se apegue com a palavra. Isso aí é a mensagem que eu tenho hoje para você. A missão do Filho foi para salvar a mim e a você que nos assiste. Que Deus te abençoe. Vamos fechar com a oração? Pai, em o nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus, por esse momento, Pai. Te agradecemos, Pai querido, Deus amado, Deus de amor. Ó Deus, que essa mensagem chegue, ó Deus, ao coração dessa pessoa que está vendo esse vídeo e assistindo esse vídeo, Pai. Em o nome de Jesus, nós clamamos, ó Deus, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação, que haja, ó Deus, uma transformação, Pai. E a luz, ó Deus, resplandeça nessa pessoa, Pai, a luz de Jesus Cristo. Que essa pessoa se renda aos pés de Jesus. Ó Pai, que haja, ó Deus, um mover do Espírito Santo na vida dessa vida. Que haja uma transformação na casa dessa pessoa. Em todas as coisas que essa pessoa, ó Deus, tiver, ó Deus, necessitando. Pai, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus te abençoe.